Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Renata de Língua Portuguesa e mais um encontro com vocês falando do itinerário literário, tá, da nossa cultura. E nesse caso, o assunto de hoje vai se falar sobre o naturalismo em Portugal. E o que é isso, naturalismo? O naturalismo, ele foi um movimento literário, como eu bem disse há pouco. Teve grande influência nas artes plásticas e no teatro. Foi uma tendência estética, muitas vezes unida ao realismo, por isso muitas pessoas confundem. Foi considerado até mesmo uma ramificação desse estilo, que veio um pouco antes. O naturalismo, portanto, ele é um estilo artístico posterior ao realismo e anterior ao parnasianismo. E dessa mesma maneira como o realismo, ele se posiciona contra os ideais românticos, que fique bem claro para vocês. O naturalismo ele não começou em Portugal, ele começou na França. Mas o nosso assunto de hoje, como contempla esse espaço geográfico, Portugal, eu quero dizer para vocês aqui, deixar bem marcado, qual foi a obra que foi denominada como marco inicial do naturalismo em Portugal e quem foi o seu autor. Vamos aqui comigo, acompanhem. Ele teve início em 1875 com a publicação do Crime do Padre Amaro, que já pelo nome vocês já podem ter uma noção que foi uma obra cuja temática foi bem pesada, né? Bem hard, assim como a gente gosta de dizer. Foi escrita por Eça de Queiroz, um autor que é muito denominado como realista, mas também teve a sua pegada, vamos dizer assim, a sua vertente naturalista, e o Crime do Padre Amaro é um exemplo disso, tá? E o que é parecido aí o realismo e o naturalismo? Uma das principais diferenças é justamente como os personagens eles aparecem na obra, como eles são retratados. Enquanto que no realismo os personagens retratam a classe burguesa, no naturalismo essas pessoas são simples, elas são as ditas marginalizadas pela sociedade, certo? E para muitos estudiosos desse tema, o naturalismo ele foi até considerado como uma maneira radical de ver o realismo. Tá? Repetindo, o naturalismo foi visto por muitos críticos naquela época como uma maneira radical de ver o realismo. Tá? Por quê? Porque ele envolvia pessoas de qualquer classe social. Ele retratava, né, o cotidiano dessas classes menos abastadas, menos favorecidas financeiramente falando, socialmente e culturalmente. Tá? Ele também pregava as obras naturalistas, os prazeres da carne, o sensualismo, tá? O erotismo, temas que lá no realismo não eram tanto assim colocados em vigência nas obras em prosa. Tá? Outra coisa que aparece diferente do realismo é que no naturalismo a intenção principal do autor, dos escritores, era chocar o público, apresentar uma realidade sem filtro, como a gente diz, nua e crua, tá bom? Então lembra que eu disse que não foi a obra O Crime do Padre Amaro que inaugura o naturalismo na Europa, mas sim foi em Portugal? E na Europa, professora, qual foi essa obra? Essa daqui que eu vos apresento. Germinal, de um escritor francês chamado Émile Zola, tá? Então, esse escritor, em meados do século XIX, ousou em escrever essa obra que retratava o cotidiano de mineradores naquela época na França, tá bom? E a temática foi escolhida porque retratava as raízes, né, dessa maneira bem factual de se falar sobre a sociedade marginalizada vivida naquele lugar, naquela época, na França. Tá bom? Então, é uma maneira objetiva e bem realista de se falar sobre as classes menos favorecidas. Então, o resumo histórico desse momento para vocês ficarem bem cientes. O naturalismo se apegou bastante às teorias cientificistas, tá? E aqui eu quero destacar o positivismo, o evolucionismo, tá? E o determinismo. E foi muito essencial esse apego a essas tendências para provar que existia uma nova consciência humana que podia ser mais perto da verdade, da realidade e descritas nas obras em prosa. Portanto, o naturalismo se apegou bastante a essas teorias. Lá em Portugal, o que ajudou a acontecer
toda essa da ênfase ao naturalismo foi o desenvolvimento e a modernização da indústria, que acabou trazendo à tona toda essa estrutura de personagens mais à margem da sociedade, que era o alvo, né, desses autores, tá bom? Então, o aparecimento dessa nova classe da sociedade com o advento da indústria na Europa deu a oportunidade dos escritores escreverem mais coisas de maneira mais objetiva sobre a realidade desses marginalizados. Nesse caso, da obra, por exemplo, que eu acabei de citar, Germinal, eram os mineradores, né, os mineiros que trabalhavam nas minas. Quais são, professor, então, as características desse momento? Porque todos os estilos literários têm as suas características bem específicas. Vou ressaltar aqui para vocês. Objetividade e materialismo era preso às coisas concretas e não as abstratas como lá no romantismo. Lembra da oposição ao romantismo? Então, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo. E a linguagem era coloquial e simples, bem perto do que se pregava para aquele público leitor naquele momento. As descrições continuavam sendo minuciosas, assim como no realismo. A realidade de denúncia social também muito próxima do que se vivia e do que se via. Os temas eram principalmente temas polêmicos, não só agora os temas universais, mas temas polêmicos, como o adultério, a sensualidade, a morte, as doenças, a miséria, a pobreza, a sujeira, entendeu? E tudo que podia se ter nesse momento de mais próximo da realidade possível. As leis da natureza também eram colocadas de maneira bem interessante no naturalismo, tá? As paisagens rurais, porque o homem ele estava sempre sendo colocado como o que completava aquele ambiente, aquele cenário, tá? E isso a gente vê bastante nas prosas de uma maneira bem interessante. O instinto humano, o homem como produto biológico, gravem essa palavra, biológico, e não psicológico, como no realismo, daí a grande diferença dos dois. Os personagens, como eu disse, marginalizados, e a negação dos aspectos românticos são as principais categorias. Quem eram esses autores que se sobressaíram, que se tornaram ícones do naturalismo em Portugal? Essa de Queiroz, Francisco Teixeira de Queiroz, apenas um nome, né, parecido, mas não eram parentes, só para cargo de dúvida de vocês. Júlio Lourenço Filho e Abel Botelho. E abaixo estão aqui para que vocês vejam quais foram as obras renomadas e célebres deles, tá bom? E quero ressaltar o nome de Eça de Queiroz e a obra que abre o naturalismo em Portugal, O Crime do Padre Amaro. Como era essa linguagem, professora do naturalismo? Ressaltava os aspectos animalescos, apresentava uma realidade mais nua e crua, trabalhava todo o aspecto da natureza de uma maneira mais próxima do ser humano, até mesmo como se o ser humano fosse completar aquele raciocínio da natureza como um todo, como era observado o fato, o ambiente, tá certo? A realidade social era vista de uma maneira mais decadente, mais marginalizada. Todos os aspectos sociais eram voltados para a análise biológica e patologias humanas, e essa era a grande diferença, tá bom? Tem até uma teoria que é desenvolvida nesse momento, falando da linguagem do naturalismo, que é a zoomorfização, tá? Que é a capacidade do escritor de fazer analogia entre o homem e os animais, uma comparação tão perfeita que chega até fazer uma simbiose dos dois. Isso na linguagem literária, fique bem claro. Trago para vocês agora aqui um quadro comparativo entre o que era o naturalismo e o realismo, tá bom? Então, existia uma técnica de observação bem interessante no realismo,
né, buscava ser fiel como retrato da realidade. Já no naturalismo, não. Essa observação era acentuada pelo interesse da natureza. No realismo, a realidade era retratada por meio de descrição de detalhes. No naturalismo, essa observação veio por meio do método científico, ou seja, lá no realismo, observava só como espectador. E no naturalismo, não. Ele observa e experimenta. Por isso, a experiência e o método científico tem tanto valor nessa teoria, nessa linguagem literária. Como era retratada a sociedade lá no realismo? Era a sociedade burguesa, né, a elite leitora, que apresentava os seus personagens das classes sociais, entretanto, mais inferiores que lá do romantismo. Estão vendo aí como vai mudando de um estilo para o outro? E a do naturalismo? Ainda mais baixo nas categorias. Ou seja, não eram os moradores de cortiço, os comerciantes, os operários. Eram as classes menos abastadas ainda da que se tratava lá no realismo. E como os enredos eles eram colocados, ou seja, as histórias eram contadas. Os incidentes do enredo, os acontecimentos das histórias, eles eram decorrentes do caráter dos personagens. Então, uma análise psicológica. No naturalismo, acontecia uma análise biológica do ser humano. Tipo assim, que as atitudes dele justificava-se através do meio em que ele vivia. Daí a presença marcante da teoria do determinismo, o eixo norteador do pensamento determinista era que o homem era o produto do meio. Tá bom? Depois vocês se aprofundem mais nisso. Vamos testar o que a gente acabou de ouvir, o que acabamos de compartilhar aqui com a atividade. Veja aqui. Sobre o naturalismo, o que não é correto afirmar? O naturalismo teve como marco inicial a publicação em 1881 com Germinal e de Émile Zola na Europa. Perfeito. Personagens e cenários são mostrados com toda a sua miséria material e moral. Perfeito isso aqui. Então não é essa, eu quero aqui a incorreta. Vamos lá. O movimento literário costuma ser relacionado ao realismo, certinho, que também tinha essa intenção de retratar a realidade. Perfeito, essa também não é a que eu quero. C. Na literatura naturalista, assim como na literatura romântica, sobre a idealização da realidade, o homem é um ser subjetivo. Subjetivo não tem nada a ver com naturalismo, né? Guiado por suas vontades individuais, certo? Sem que haja interferência do meio ambiente em seu comportamento. Eu acabei de dizer que é tão apegado à natureza, o homem, como é visto no naturalismo, que às vezes eles se fundem, né? Então, essa daqui não está legal. A letra D. Em razão de sua objetividade radical, a literatura naturalista não é considerada para muitos estudiosos como literatura. Isto é, existem dúvidas de que suas obras desse período sejam verdadeiramente objetos artísticos. Infelizmente é verdade. E, no romance naturalista, o narrador comporta-se como um cientista. Olha aí que eu acabei de falar sobre determinismo. Romance de tese. Os fenômenos sociais como quem observa uma experiência científica. Então, letra D e letra E está correta. O que nos sobrou? Letra C. Essa é a incorreta. Vocês, então, marquem sem medo de ser feliz. E o que eu deixo para vocês aqui aprofundarem os conhecimentos? Assistam aos filmes Germinal e O Crime do Padre Amaro, que tem aí duas obras que foram muito bem embasadas nas obras literárias, né, naturalistas, e depois vocês tentem fazer um registro e a comparação do que foi no livro e do que foi visto por vocês nos filmes. E registrem esse resumo dos enredos. É muito importante
entrar em contato com as obras literárias e, nesse caso, como nós temos os filmes, por que não fazê-los? Tá bom? Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e acesse a plataforma para tirarem as dúvidas, retomarem os conteúdos e até a próxima.